Momento Gerifácil. Oferecimento Gerifácil. Facilidade para quem cuida. No Momento Gerifácil de hoje, vamos tratar de um tema fundamental, as quedas entre pessoas idosas, com foco nas instituições de longa permanência para idosos. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é Renata Du, fisioterapeuta especializada em ortopedia, traumatologia, geriatria e gerontologia e sócia do Dona Kelly Lar de Idosos, juntamente com Gustavo Hertz, diretor da Gerifácil. Bom dia, sejam bem-vindos ao Momento Gerifácil aqui no Saúde RS. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês nesse quadro. Bom dia, bom dia. Muito legal. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito relevante nas ILPIs, né? E a Renata com a Dona Kelly são parceiras da Gerifácil já há mais de 4 anos já, construindo uma história bem bacana juntos e tem uma experiência muito interessante num assunto que muitas vezes é um mito dentro das LPIs sobre quedas, é normal ter queda, não é? Como prevenir? Então vai ser um assunto muito interessante. Renata, quais são as causas mais comuns e os fatores de risco para quedas em idosos nas instituições de longa permanência para idosos? Então, né, Paulo, hoje 30% mais ou menos dos idosos caem uma vez ao ano. E sendo que 70% dessas quedas são dentro das próprias residências, ou seja, no nosso caso, dentro das próprias ILPIs. A partir disso, a gente tem que trabalhar em cima para evitar esses danos à saúde do idoso, né? Então, o idoso tem uma perda de função muscular, tem a visão já vai se comprometendo ao longo da vida, né? A partir dos 60 anos, também junto com a coordenação, déficit de equilíbrio. Então, a partir daí, a gente tem que trabalhar em cima para que isso não ocorra, né? Então, o que acontece nas ILPIs? Primeiramente, quando a gente recebe um idoso no nosso residencial, a gente primeiro apresenta a casa a ele. Por quê? Porque ele vai estar saindo de um ambiente diferente. Na casa dele tinha certa luminosidade, tinha portas, tinha janelas, tinha tapetes, né? Ali vai ser tudo diferente. Então, para ele, vai ser um ambiente novo. Então, a gente precisa apresentar para aquele idoso que é de uma forma independente, né, para poder ele também estar vivendo o dia a dia ali e a gente adaptar a casa àquele residente. Porque cada residente é um. A gente não pode ter assim, uma casa, algo engessado. Né? Então, a gente avalia ele, né, primeiramente junto com os outros profissionais, e a partir daí a gente vai fazendo o ambiente adaptado para aquele residente. Então, a gente vai, dentro da ILPI, tornar que esteja adaptado para ele. Tirar tapetes muitas vezes, colocar alguma barra a mais, né? Por exemplo, ele tem uma altura diferente do residente anterior, às vezes precisa de uma barra na lateral da cama, a gente vai adaptar para ele e assim por diante. Como as quedas afetam o bem-estar e a qualidade de vida dos idosos? Então, não vai afetar só o corpo propriamente dito daquele residente. Também vai afetar o lado emocional e social dele. O que acontece? Um paciente que é independente total, ele vai cair e pode ocasionar danos. Por exemplo, pode ter uma fratura, ele pode ter que internar muitas vezes, fazer alguma cirurgia. E isso vai trazer para a vida várias consequências, né? Uma que ele pode virar um idoso mais dependente para suas atividades, onde ele caminhava sozinho, onde fazia suas atividades, fisioterapia, caminhava, saía fora, né, para almoçar com os filhos, enfim. Isso vai trazer, às vezes, também danos psicológicos nele, onde ele pode ficar também um pouco mais deprimido, né? E essa queda gerar mais dependência, muitas vezes, desse paciente, né? Certo. E qual é o papel da fisioterapia e da equipe multidisciplinar, né, no cuidado nessa prevenção das quedas no dia a dia do residencial? Então, quando eles chegam, que nem eu já falei anteriormente, né, a gente vai identificar esse idoso, vai fazer uma avaliação e vai passar pelos profissionais todos que irão atuar com ele. Então, primeiramente vai ser a gestão que vai estar com a família, identificando ali desde como que ele é em casa, quais os riscos que ele tem, as patologias, e aí o papel será de todo o profissional, né, que vai atender ali no residencial. Primeiro a gente vai ver a patologia, vai conversar com o médico, vai ver
os medicamentos que ele utiliza, e nesses medicamentos a gente vai também ter que cuidar, porque tem alguns que dão sonolência, desequilíbrio também associado à patologia, né, deles, e após a gente vai fazer a avaliação com a fisioterapia, e a fisioterapia vai nos ajudar a identificar os ambientes para esse idoso, para evitar as quedas. Também temos um papel super importante, que é da nutricionista, e onde ela vai avaliar e dar suplementações também quando ele estiver desnutrido, desidratado e com uma sarcopenia, né, precisando aí de um auxílio da alimentação para evitar também, né, a fraqueza muscular, desequilíbrio importante. Então, tudo é um conjunto, né? É um conjunto, não é só o fisioterapeuta, não é só o médico. Então, trabalha-se em equipe, mesmo multidisciplinar. Né? Gustavo, como o sistema de prontuário eletrônico da Gerifácil potencializa o cuidado da equipe na prevenção e garante segurança dos residentes? Excelente, Paulo. É muito importante que as informações ficam centralizadas, né? As informações, elas não ficam dispersas em papéis, em pastas, enfim, grupos de WhatsApp, onde as informações são perdidas muitas vezes. Informações quais de riscos, quais as alergias, quais medicamentos faz uso, e além disso o gestor consegue acompanhar de uma forma prática e fácil quais as checagens, quais as atividades foram feitas diariamente, né, a cada turno. Então, checagem de medicamentos, a questão de coleta de sinais vitais, alertando também se o sinal vital está fora do padrão para aquele residente. A Renata trouxe muito bem aqui, ela comentou mais uma vez até a individualização, né, de ter o plano de cuidado individual por residente, que isso é muito importante também, porque o cuidado dele é individual, cada pessoa é diferente da outra. Então essas informações estarem reunidas em um prontuário de fácil acesso, de simples utilização, que gera um benefício muito grande para a equipe, para ter mais tempo ao que importa, que é prevenir quedas, que é prestar um bom cuidado aos residentes. Renata, como você avalia a parceria de longa duração entre a Gerifácil e o residencial, e quais benefícios essa parceria trouxe ao longo dos anos? Então, o primeiro benefício é que está tudo dentro da mesma plataforma, né? Onde antigamente a gente tinha o caderno de sinais vitais, o contrato do paciente em pastas, os contatos do próprio família e tudo mais, tudo um em cada lugar. Agora está tudo ali redondinho no mesmo local, que nem diz o Gustavo, né? 2 cliques tu consegue chegar nas informações bem importantes. Por exemplo, na minha própria casa, às vezes, um paciente precisa ser chamado, uma ambulância, né, para o atendimento de urgência. O que eu faço? Eu clico na tela urgência e vai sair todo o relatório do paciente inicial ali, onde tem todos os dados pessoais e, bem importante também ali, as patologias dele, os medicamentos que eles utilizam, contatos familiares, contatos médicos, né, e onde o paciente interna frequentemente, também está tudo nessa folha, né, Gustavo, inicialmente ali. Então, muitas vezes, quando o atendimento chega, o médico no local, a gente entrega essa folha, né, para a gente ter uma folha impressa de cada residente já lá no nosso residencial, e os técnicos, eles entregam ao médico ou a gente quando está no residencial, e eles olham ali, eles sempre elogiam, dizem assim, meu Deus, isso aqui está muito perfeito, facilita demais a nossa vida. E também, inclusive, a gente não precisa estar perguntando quem que é o médico assistente do paciente. Eu não vou lembrar, eu tenho 70 residentes, né? Ali naquela folhinha tá o contato do familiar, contato do hospital, né? E todos, inclusive, falando em quedas, que é o nosso tema aqui, né? Ali também tem um ícone bem na frente onde diz riscos do paciente. E aí aquele paciente mesmo que tem o risco de quedas vai estar ali em vermelhinho, risco de quedas, né? Enfim, todos os riscos que ele tem ali para a gente colocar para o médico também, né? Gustavo, como você avalia essa parceria? Excelente. Estávamos no início, os primeiros clientes em Porto Alegre, fora da nossa região, em Santa Catarina. Viemos pessoalmente apresentar, a Débora veio pessoalmente apresentar. E interessante que iniciou em uma unidade deles, né, em um residencial.
para ver se funcionava, se para ligar a confiança. E hoje já estão com 4 unidades, então é um trabalho muito interessante. Eles fazem toda a gestão financeira por dentro da nossa aplicação, a gestão da equipe multidisciplinar. Então, é uma parceria já com mais de 4 anos. Isso mostra a confiança também no Gerifácil e estamos trabalhando cada vez mais para atender de uma maneira melhor ainda e trazer mais benefícios para essa equipe que tem diversas atividades dentro dos residenciais, né? Uma equipe complexa de ser gerida. Então, nós estamos cada dia mais buscando mais facilidades realmente para quem cuida, né? Tem ali dentro gráficos que eu, por exemplo, uso mais a parte financeira, que eu utilizo ali dentro. Eu estou sempre perguntando lá para eles. Têm um WhatsApp 24 horas. Qualquer dúvida que a gente tem, a gente coloca ali no WhatsApp, em breve já é atendido. Às vezes eu tenho um paciente que está numa casa e muda para outra, também eu preciso do auxílio deles. Qualquer coisa que eu precisar, eu entro em contato e eles fazem também reuniões conosco, tanto presenciais quanto via internet, né? Onde eles vão nos explicando passo a passo como faz para lidar com o sistema. Então, a gente tem todos os profissionais, eles atuam e vão atuar nesse sistema também, né, onde uns têm mais acesso, outros menos. E dentro da nossa gestão, a gente tem os gerentes que estão em contato diretamente também com o Gerifácio para aprender a lidar. E cada dia tem novas ferramentas ali para nos auxiliar também. Antes, onde eu tinha que estar com gráficos e com Excel e planilhas e vários pontos dentro do próprio meu computador, hoje eu tenho ali tudo. Eu já gero uma nota fiscal que chegou hoje, eu já gero para o sistema. Quando chegar no final do mês, para eu poder fazer o lançamento daquele próprio paciente, já está tudo ali. Então, eu não preciso ficar atrás de notinha. Então, já está todas lançadas. Eu posso lançar da minha casa, da rua, da onde eu tô, né? Eu lanço já na hora também. Facilita muito. Renata, dicas de prevenção de quedas dentro das LPs. Então, como eu já falei ali nas outras perguntas, né? A gente vai avaliar primeiramente o ambiente. E aí, dentro desse ambiente, a gente vai, aos poucos, ir mudando dia a dia também. Vou te dar um exemplo, por exemplo, de uma das nossas casas adaptadas, que depois chegou a Vigilância em Saúde, né? E para a gente fazer protocolos novos de alvará, renovação de alvará, que eles tiveram que modificar tudo o que a gente já tinha feito. Ou seja, a gente teve que modificar a nossa entrada do residencial para poder ter novas adaptações. Porque isso é dia a dia. Por exemplo, uma rampinha que a gente tinha numa das casas e a gente colocou apenas o corrimão em um dos lados. No lado, na verdade, o lado direito, que é o dominante da maioria das pessoas. O que aconteceu? Teve uma residente que resbalou ali e caiu. A partir daí, claro, infelizmente teve a queda dela, mas a partir daí a gente viu a necessidade de ajuste de novo desse ambiente. Se colocou um corrimão no outro lado. Não se tinha colocado antes para não ficar mais apertado a passagem, mas aí a gente viu que aquilo ali foi difícil para ela, né? Ficar só num dos corrimão, e aí a gente adaptou de novo, baseado na câmera que a gente tinha na sala, e foi analisar a queda, porque isso a gente faz. Cada queda que acontece, a gente tem uma análise em cima disso. A gente chama todos os profissionais, a gente olha na câmera, mostra o vídeo, e aí, a partir daí, a gente vai adaptando mais e mais, né? Por quê? Porque tem pacientes que querem ter a sua colcha, e aí aquela colcha, ela arrasta, pode resbalar ali. Tem o paciente que quer ter o tapetinho. Hoje, a gente já diz, inicialmente, não podemos tapetinho, porque a avó quer o tapetinho que fez de crochê, tu imagina, né? Onde na casa deles eles têm, isso é o mito maior do próprio paciente cair, né? Então, a gente vai tirando aos poucos, vai botando luz de vigília, vai deixando o ambiente cada vez mais iluminado também, né? Corredores iluminados, de repente se aquela paciente é uma paciente que vai sozinha ao banheiro, por exemplo, na noite, a gente deixa aquela luz ligada, né? Deixa a campainha próxima, como eu falei ali, cada um é um, né? E assim por diante, porque tem o piso escorregadio, tem que colocar as fitas adesivas também, e isso tudo vai se fazendo aos poucos. É um cuidado e um carinho muito próximo, muito que próximo, precisa ter, diário. E nos pequenos detalhes, né? Eu achei muito interessante essa questão da análise de cada queda. Por que caiu?
o que poderia ter evitado aquela queda? Isso, porque não adianta depois a gente dizer por que caiu e agora não adianta, a gente tem que trabalhar na prevenção mesmo. Porque até existe muito essa questão de, não pode cair, não, que absurdo cair. Claro, se quer evitar, mas é algo que acontece. Então até é interessante essa comunicação, às vezes até com os familiares. Né? Isso é uma coisa que a gente sempre passa para os familiares. Não é porque ele está dentro da ILPI que ele não vai cair. Isso acontece, né? Tanto que as estatísticas mostram, 70% dos pacientes caem dentro do seu próprio ambiente que vive. Né? Não vai ser na geriatria que vai acontecer diferente. Em casa ele tem um cuidador só para ele. Tem, só que ali na geriatria a gente tem que ter medidas para que a gente consiga, com um cuidador para 4, por exemplo, a gente consiga com que evite essa queda. Né? E se o paciente tem muito risco, a gente chama a família, a gente tem medidas alternativas também para aquele residente, né? Onde a gente coloca um cinto de proteção, explica a família, o Ministério Público é autorizado. Com prescrição médica. Com prescrição médica, já no próprio prontuário eletrônico ali do paciente, né? E isso também tem ali na folha inicial, né? Colocação de cinto para a cama, colocação de cinto para a poltrona. E isso é previamente avisado também e evita muito as quedas nos nossas ILPIs, né? Gustavo, qual recado gostaria de deixar para os gestores das ILPIs? Ótimo. Para todo esse cuidado, né, a Renata trouxe muito bem aqui, é um cuidado individual com cada residente e é um cuidado no dia a dia em cada detalhe. E qual é o ponto, né, que a Gerifácio trabalha também, que auxilia muito esses gestores? Ter mais tempo para esse olhar humano, esse olhar de cuidado individual com cada residente. Então, ter as informações centralizadas em um sistema, ter as informações melhor organizadas, evitar retrabalho, lança numa planilha, lança no grupo de WhatsApp e as informações se perdem. Então, essa organização que num primeiro processo, numa implementação, é um processo de mudança de cultura da equipe, mas depois de passar dessa barreira, o benefício é muito grande. Sim. Então, é algo que é importante o gestor trazer, é difícil sair do operacional, é difícil sair daquele cuidado realmente ali de estar na operação cuidando de cada residente, mas é importante tirar esse tempo de organizar essas informações para depois ter mais tempo realmente para essa gestão. Cuidado, né? E aquela passagem de turno que vocês implementaram agora, eles implementaram uma nova ferramenta ali no Gerifácio, foi de extrema importância também. Tem uma comunicação entre os turnos. Né? Entre os turnos e o pessoal gostou muito. E eles colocam, inclusive, fotos do dia. Vamos dizer que tem uma paciente teve uma lesão porque bateu no banho o braço, né? Eles já colocam ali nessa passagem de turno e aí não fica aquela coisa, quanto que ela machucou esse braço? Então, tá ali na passagem de turno, inclusive com fotos. Né? Isso é bem relevante, foi bem relevante também para nós. Renata Du, fisioterapeuta e sócia da Dona Kelly Lar de Idosos, Gustavo Hertz, diretor da Gerifácio, agradecemos por estarem conosco no Momento Gerifácio aqui no Saúde RS. Obrigada. Obrigado. Momento Gerifácio. Oferecimento Gerifácio. Facilidade para quem cuida.